Paz e amor para todos nós. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Estávamos falando a respeito da evocação que se faz quando nós necessitamos conversar com aqueles que se foram. E quando se desejar chamar um espírito novo, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que ela não seja, geralmente dá os motivos e então será inútil insistir. Como eu falei, eles têm a sua vida, têm as coisas para fazer para o lado de lá, né? Muita coisa, muita correria, muita ajuda, tem os que correm para dar assistência aos desencarnados, para os que vão encarnar, para os que estão necessitando lá no umbral. E é incessante a luta, não para. Agora nós vamos evocá-lo para fazer uma perguntinha à toa. Não há necessidade. Então é por isso que foi falado, que a gente precisa ter muito cuidado e seriedade nisso. Uma importante questão se apresenta aqui é a de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. Quem é que vai querer, não? Infelizmente, está sendo falado. Isso depende do objetivo proposto, né? E do ascendente que se pode ter sobre eles. Inconveniente nulo, quando são chamados com um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los. É muito grande. Ao contrário, se for pura curiosidade e diversão, ou se coloca sob sua dependência, pedindo-lhe um serviço qualquer. É outro perigo, gente. É outro perigo porque eles cobram, eles ficam em cima da pessoa, ficam obsidiando. É uma problemática mesmo, nem pensem. Evite de fazer qualquer coisa, de pedir algum serviço para isso, para aquilo, seja para que for. É muito perigoso. Não quero nada de mal para vocês e muito menos para a família de vocês, porque se fosse só para a gente, às vezes a família toda que leva. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes pede, com vista a punir severamente mais tarde o temerário que teria ousado invocar sua ajuda e julgá-los mais poderosos do que Deus. Em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação e de despedir o servidor, uma vez feito o serviço, o próprio serviço que se lhe solicitou. Por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto, firmado com o mau espírito, e esse não deixa a presa facilmente. É procurar sarna para se coçar, gente. Vocês nem pensem nisso. Porque eu sei que às vezes tem jovens, principalmente jovens, ai, vamos fazer isso? Vamos fazer aquela brincadeirinha de chamar o espírito, né? E os espíritos já estão ali presentes, prontinhos para se divertir com eles. E é perigoso. Mal eles estão sabendo o que pode acontecer. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante os que não lhe opõem, senão a energia da vontade,
espécie de força bruta. Eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Qualquer um que procurasse assim dominar um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhe responderia: deixa-me, pois, tranquilo com teus ares de fanfarrão, tu que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão que prega moral a um ladrão? Admira-se que o nome de Deus que evoca contra ele seja frequentemente impotente. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte: o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como o outro. Ocorre o mesmo com as coisas santas que se lhes opõem. A mais terrível arma é inofensiva, em mãos inábeis para delas se servirem ou incapazes de usá-las. Imagens. Vejamos então o que nós devemos fazer no nosso linguajar usuário, né? Que a gente costuma fazer para manter-se com os espíritos. O que a gente pode, que maneira a gente vai usar, maneira de falar, né? De pensar bem antes de falar, não dizer bobeira, bobrinha, né? Como se diz. Então, linguagem a manter com os espíritos. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica, naturalmente, o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais são elevados, mais têm o direito ao nosso respeito, a nossa atenção e a nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida, porém por outros motivos, na Terra teríamos considerado sua classe, sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à superioridade moral. Sua própria elevação os coloca assim acima das puerilidades das formas adulatórias. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes títulos que nossos usos consagram para a distinção de posições e que durante a vida tivesse podido lisonjear a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocava, dando-lhe o título de Monsenhor. Então ele respondeu: deverias dizer, ao menos, esse Monsenhor, porque aqui
Não há Senhor, senão Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que na terra se ajoelhavam para mim, e diante dos quais eu mesmo me inclino. Que bonito, gente. Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém se ter com eles. Entre eles, aos que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, são levianos, ignorantes, estouvados, e tratá-los do mesmo modo que aos espíritos sérios, assim como fazem certas pessoas, valeria tanto como se inclinar diante de um colegial ou diante de um asno vestido com um barrete de doutor. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles, que com isso não se formalizam, ao contrário, a isso se prestam com muito gosto. Entre os espíritos inferiores, aos que são infelizes, quaisquer que possam ser as faltas que espiam, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a essas palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. A benevolência que lhes testemunhamos é um alívio para eles. A falta de simpatia deve encontrar a indulgência que gostaríamos que tivessem para conosco. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos, seguramente são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. Devemos, pelo menos, a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de os reduzir ao silêncio é mostrando-se superior a eles. Não entram em intimidade senão com as pessoas com as quais creem, nada ter e temer, porque os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos, sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento com aqueles que nos protegem e nos assistem, para todos os outros uma benevolência da qual talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, os elevavam aos altares. Para nós, não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. Então, gente, foi bem explicado, muito falado sobre essas evocações, como nós devemos dirigir a este ou aquele espírito, os cuidados, a necessidade, né, disso. Não vão fazer coisa só por curiosidade, mas tem gente que faz, né? Por curiosidade, para saber o que acontece. Pensa que tudo é brincadeira, mas é que eles não sabem, né? Da responsabilidade, da seriedade das coisas. É por isso que eles precisam ser chamados a atenção. Não faça isso. Não, mas há quem, deixa eles brincar, eles estão quietos, não estão fazendo nada. O nada é que conta, né? É saber lá o que eles estão aprontando. Então é perigoso deixar eles brincarem, chamarem, invocarem a torto e direito,
vai fazer perguntas bobas, inúteis, né? E assim por diante. Então, nós estaremos então continuando nesse assunto e espero mais uma vez que esteja sendo convincente para todas as pessoas, principalmente aquela que necessita uma orientação a esse respeito.